Fomos dominados desde o final da Segunda Guerra Mundial por um conjunto de valores muito ocidentais e americanizados, muitas vezes em detrimento dos valores asiáticos quando estão em conflito. E acho que estamos começando a ver uma mudança sísmica no centro de gravidade do mundo. E acredito que a liderança visionária do Butão vê que, à medida que a Ásia se desenvolve, a posição do Butão como um país conectado por terra entre o sul da Ásia e o sudeste asiático não é uma desvantagem. É uma vantagem maravilhosa e profunda. E a cidade da atenção plena de Gallifrey é um esforço para aproveitar isso. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho o grande privilégio de falar sobre uma nação pequena, mas fascinante, com um homem que tem observado seus desenvolvimentos de dentro para fora por mais de 50 anos. Estou com o Sr. Michael Rutland para discutir o Butão. Michael estudou física e matemática na Universidade de Londres antes de se mudar para o Butão, onde ajudou a criar uma escola e ensinou o futuro quarto rei do Butão. Michael já produziu mais de 160 programas de televisão educacionais no Butão e é o fundador da Sociedade do Butão do Reino Unido. Ele foi condecorado com a Ordem do Império Britânico em 2005 pela Rainha Elizabeth II por seus serviços às relações britânico-butanesas. Ele também é detentor da Ordem de Mérito do Butão. E ele também se tornou cidadão butanês. Atualmente, ele vive em Thimphu, a capital. Michael, bem-vindo. Michael, welcome. Sim, mal me reconheço nessa descrição. Bem, quero dizer, a descrição que se encontra sobre você é absolutamente linda, porque acho que você originalmente não tinha planejado passar sua vida no Butão, tinha? Eu não tinha desejo, objetivo, nem qualquer pensamento de passar sequer um minuto no Reino do Butão. Agora, já se passaram 50 anos. Agora já se passaram 53 anos desde que vim aqui pela primeira vez. E isso também foi quase por acidente. Qual foi o acidente? E como aconteceu que você foi para o Butão no início dos anos 70? Eu estava ensinando física em um internato masculino muito sofisticado em Oxford e cometi o grande erro de ir a um jantar em Oxford. Agora, você deve sempre ter muito cuidado ao ir a jantares em Oxford, pois isso pode levar a todo tipo de consequências inesperadas. Conheci uma senhora lá chamada Deki Leidenla, de uma família muito distinta em Sikkim. Algumas semanas depois, ela me escreveu perguntando se eu estava interessado em ensinar ciências no Reino do Butão por um ano ou mais. Imediatamente escrevi de volta e disse não, obrigado. Em primeiro lugar, Oxford era um lugar muito agradável para se viver. Em segundo lugar, eu não fazia a menor ideia de onde ficava o Butão. Se eu ouvisse a palavra Butão, imediatamente pensaria em gás butano e no Afeganistão e Azerbaijão e todos os tãos. Afghanistan and Azerbaijan and all the ands, and I had no particular wish to go there. E eu não tinha nenhum desejo particular de ir para lá. Então escrevi de volta e disse não, obrigado. Ela então me escreveu novamente, 3 semanas depois, repetindo o convite. E eu não fazia ideia de onde ficava o Butão. Na manhã de segunda-feira, telefonei para a Royal Geographical Society e disse à senhora que atendeu, Butão, gostaria de saber se você pode me contar algo sobre um lugar chamado Butão. E houve um pouco de silêncio, e então ela disse com uma voz muito agressiva, por que você quer saber? Eu pensei, oh meu Deus, segunda-feira de manhã, talvez ela tenha tido um bom fim de semana. E expliquei que tinha sido convidado para ir trabalhar lá por um ano, e houve outro silêncio muito longo, e ela disse, bem, você deve vir nos ver. Quando você pode vir nos ver? You must come and see us. When can you come and see us? So I went on the Wednesday afternoon. Então eu fui na tarde de quarta-feira. Fui para Londres e fui à RGS. Para minha surpresa, fui levado ao escritório do diretor. O diretor me explicou que o Butão era um dos países menos conhecidos do mundo.
Ninguém saía, ninguém entrava e ninguém sabia nada sobre ele. Enquanto ele me contava tudo isso, fiquei ainda mais convencido de que Oxford era muito mais divertido. Então a senhora com a voz acerba apareceu. Ela era responsável pela sala de mapas e disse: "Você gostaria de ver nosso mapa do Butão?" Eu disse: "Bem, sim." Descemos para a sala de mapas. Ela abriu a pasta de couro e me mostrou o mapa do Butão da Royal Geographical Society, que era um pedaço de papel do tamanho A3 com a forma de losango do Butão nele. With the lozenge shape of Bhutan on it, and the microsecond. E o microsegundo em que decidi, sim, eu vou, foi quando olhei para isso e no mapa estava escrita a palavra não mapeado. E então decidi que viria para o Butão por um ano e ensinaria ciência. Eu não estava muito claro para quem eu iria ensinar ciência. Isso ficou claro para minha surpresa um pouco mais tarde. Então vim para cá, em 1971, sem perceber como essa mudança de cenário não intencional, não planejada, apenas por um ano, mudaria toda a minha vida. Eu comparo o Butão a uma bela aranha que tece uma teia cheia de seda ao redor de algumas pessoas das quais elas nunca conseguem escapar. Então agora, aos 87 anos, 53 anos depois, aqui estou sentado conversando com você no Butão. Here I am sitting talking to you in Bhutan. You know, the story itself is absolutely fantastic, but Você sabe, a história em si é absolutamente fantástica, mas está tão intimamente ligada ao que eu gostaria de saber mais de você, que é a configuração política deste país. Como é que em 1971, quando você sabe, isso é muito depois da Segunda Guerra Mundial, muito depois da grande onda de colonialismo dos séculos 18 e 19, um lugar como o Reino Unido não tinha mapas adequados de todo o país. Como é que ainda era esse último pedaço de terra, que era basicamente desconhecido para os europeus? No chancellery in the world. Nenhuma chancelaria no mundo tinha um conhecimento melhor do Butão do que o Ministério das Relações Exteriores de Londres. Durante os dias do Raj britânico, houve várias visitas oficiais de administradores coloniais da Índia ao Butão, e eles escreveram relatórios. Alguns deles são bastante divertidos, redigidos na antiga linguagem vitoriana. Um visitante em particular, que não teve uma experiência muito boa aqui, escreveu, e se eu me lembro bem, suas palavras foram: "Os hábitos de todas as pessoas são extremamente imundos, e seria um homem corajoso aquele que voluntariamente interporia um desses nativos entre o vento e sua nobreza." One of these natives between the wind and his nobility. And so the United Kingdom, London. E assim, o Reino Unido, Londres, o Ministério das Relações Exteriores, tinha um conhecimento muito melhor do Butão do que qualquer outra nação no mundo. Mas depois de 1947 e da independência da Índia, o Ministério das Relações Exteriores mais ou menos perdeu o interesse pelo Butão. Eles sentiram que estava sob a esfera de influência da Índia e era muito pouco importante para o Reino Unido se preocupar. Durante os dias do Raj, o interesse do Reino Unido não era tanto em tomar o Butão, mas eles viam o Butão como uma rota comercial para Lhasa e o Tibete. Portanto, nenhum esforço real foi feito para ocupar e tomar o Butão. Era considerado muito pouco importante, felizmente. It was considered far too unimportant a place. Fortunately, but the greatest challenge of the leaders of Bhutan. Mas o maior desafio para os líderes do Butão, durante os cerca de 200 anos do Raj britânico, foi manter os britânicos afastados. É o sucesso deles em fazer isso, que significa que hoje o Butão continua sendo um país soberano. Se os britânicos tivessem feito do Butão parte do Império Britânico, do Império Indiano, então provavelmente seríamos um estado da União da Índia. A habilidade da liderança butanesa, sua habilidade política, astúcia e inteligência é realmente admirável. Um elemento muito simples. O primeiro rei do Butão, quando os britânicos escreviam para ele da Índia, eles o chamavam de Sua Alteza o Maharaja do Butão. They would address him as His Highness the Maharaja of Bhutan. And he replied with a
E ele respondeu, com sua assinatura, como Sua Alteza, o Maharaja do Butão. O segundo rei, os britânicos escreviam para ele como Sua Alteza, o Maharaja do Butão, mas ele sempre respondia com um bloco de assinatura que dizia Sua Majestade, o Druk Gyalpo. E ainda assim, os britânicos se referiam a ele como Maharaja do Butão. Mas quando Mountbatten veio como governador-geral, vice-rei da Índia, e foi nomeado para persuadir todos os Maharajas a se juntarem ao clube dos Maharajas e cederem suas terras ao Estado indiano. Ele percebeu que o Druk Gyalpo, Sua Majestade, o Druk Gyalpo, não era um Maharaja comum, porque Mountbatten, com suas conexões semi-reais, tinha um grande faro para títulos reais. E assim, ele nunca pressionou o segundo rei do Butão a se juntar ao clube dos Maharajas. E essa é uma pequena razão, não a única razão, pela qual o Butão não foi incorporado ao Estado indiano, à União da Índia. E os americanos às vezes vêm aqui e dizem, oh Michael, por que vocês se preocupam tanto com esses títulos? Sua Majestade, Sua Alteza Real. E eu tento explicar a eles que, em primeiro lugar, claro, a América não tem história, o que eles não gostam. E, em segundo lugar, os títulos importam. Na política e na diplomacia, os títulos podem ser muito, muito importantes. E a continuação do Butão como um país soberano é talvez um exemplo da importância dos títulos. É engraçado que eles te perguntem isso. Você deveria apenas perguntar de volta. Como você se sentiria se eu chamasse seu presidente de primeiro-ministro? Você me corrigiria imediatamente. Bem, exatamente. Mas então... Sim, não vou fazer mais alguns comentários sobre os americanos. Isso é bom, porque eu realmente quero falar sobre o Butão. Sabe, quando conto os países da Ásia que não foram colonizados, geralmente penso no Japão, que depois se tornou um colonizador, e na Tailândia, que é o único que não foi colonizado nem se tornou um. Mas todo mundo, ou pelo menos eu, sempre esquece do Butão. Nunca colonizado e autogovernado. Claro, houve uma relação com a coroa britânica durante o período em que colonizou a Índia. Sério? Não no Butão? O segundo rei participou do Durbar em Delhi, mas ele não participou como um Maharaja subserviente, da maneira que todos os outros Maharajas fizeram. Além disso, não havia nenhuma relação com a coroa britânica naqueles dias. A relação poderia ter sido com alguns funcionários coloniais em Delhi que vinham visitar, mas não havia realmente e verdadeiramente uma relação com a coroa britânica. Então, a que isso levou? Quero dizer, em termos da configuração política de hoje, o Butão, pelo que entendo, é uma monarquia constitucional onde o monarca ainda tem um poder considerável, mas não como costumava ser. Você poderia me contar um pouco sobre como estava organizado quando você chegou internamente politicamente? Para fazer isso, receio que precise falar sobre a história do Butão. Por favor. E eu farei isso. Agora, a história do Butão escrita pelo Dr. Karma Funsho é absolutamente excelente e autoritativa. No entanto, é bem extensa. Vou dar a você toda a história do Butão em 5 frases, se me permitir. Se voltarmos no tempo, o primeiro evento foi a chegada de Guru Rinpoche, também conhecido como Padmasambhava, por volta de 750, trazendo com ele o budismo. Nada de grande importância aconteceu por mais 800 anos, até os anos 1600, com a chegada do Shabdrung Ngawang Namgyal, do Tibete. E foi o Shabdrung quem de fato criou o conceito de uma nação do Butão. Ele construiu todos os dzongs e conseguiu controlar todo o país. Nada aconteceu por mais algumas centenas de anos. Então temos o Shabdrung em 16 e alguma coisa. Nada aconteceu até 1907, com a chegada da monarquia hereditária. Após 1947, nada aconteceu até 1971, quando o Butão se juntou às Nações Unidas.
Depois, nada aconteceu até 16 ou 17 anos atrás, com a chegada da monarquia constitucional e da democracia parlamentar. Então, essas são as 5 estrelas na história do Butão. Tudo o que aconteceu no meio não teve grande importância no que diz respeito ao lugar do Butão no mundo. Então, por que a monarquia surgiu em 1907? A resposta é que o Shabdrung unificou o país, mas após sua morte, os altos funcionários sentiram que, se sua morte fosse conhecida, o Butão cairia em lutas internas. Portanto, sua morte foi mantida em segredo por 47 anos. Foi divulgado que ele estava em meditação profunda. Ainda é verdade, um pouco como o rei Arthur na Inglaterra, que está no castelo de Tintagel. Ainda se acredita que o primeiro Shabdrung está em meditação profunda no Punaka Dzong. No entanto, quando sua morte se tornou conhecida, o que se seguiu foram 200 anos de guerra interna contínua, um senhor da guerra lutando contra outro. E a vida do povo era terrível. O pai do primeiro rei, Jigme Namgyal, tornou-se o senhor da guerra mais poderoso e bem-sucedido. Ele conseguiu entregar ao seu filho, o primeiro rei do Butão, Ujhen Wangchuk, uma situação em que quase todas as lutas internas haviam sido interrompidas. A guerra interna foi encerrada por Ujhen Wangchuk, um homem muito astuto, poderoso e inteligente, tanto filosoficamente, politicamente quanto militarmente. Em 1907, todos os altos funcionários e monges se reuniram e elegeram Ujhen Wangchuk como o primeiro rei hereditário do Butão. Às vezes me perguntam por que a monarquia aqui é tão popular quando outras ao redor desapareceram. Tenho a resposta em 4 frases. Primeiro, a chegada da monarquia trouxe paz interna a um país que por 200 anos havia sido dilacerado por lutas internas. Em segundo lugar, os reis do Butão, todos eles, permaneceram muito próximos do povo. Eu exemplifico. Se você já esteve em Katmandu e olhou para o Palácio Real e a altura das grades de ferro ao redor dele, as grades provavelmente têm 30 pés de altura. O pequeno muro ao redor do Palácio Real no Butão chega até o meu quadril. E isso exemplifica a maneira como os monarcas do Butão, todos eles permaneceram muito próximos do povo. Na verdade, na Constituição, todo cidadão butanês tem o direito de audiência pessoal com o rei. E há uma estrutura e sistema para implementar isso. A terceira razão é que todos os reis do Butão viveram de forma muito simples. Você não encontra torneiras de ouro maciço no pequeno palácio. O quarto rei ainda anda por aí em uma Hilux ou em um Toyota Land Cruiser bastante antigo e desgastado. O quinto rei tem 1 ou 2 carros um pouco melhores, mas ele nunca os comprou. Eles foram presenteados a ele. O estilo de vida da monarquia, em comparação com outros, e eu trabalhei por 5 anos para o sultão de Omã, o falecido sultão de Omã, onde havia torneiras de ouro maciço. O estilo de vida dos reis tem sido muito simples em comparação com outras monarquias. E a quarta razão é que tem sido claramente óbvio que cada um dos 5 reis do Butão tem sido absolutamente dedicado à nação e ao povo, e não ao seu próprio engrandecimento financeiro e material. E essas são as 4 razões pelas quais acredito que a monarquia do Butão é tão amada. Há alguns anos, conheci um jornalista de um grande jornal inglês que estava escrevendo um artigo sobre o Butão. Jantei com ele no dia em que chegou, e durante o jantar ele me disse: "Tenho que ser totalmente honesto. Sou um republicano convicto. Acho que todas essas monarquias são um absurdo. Já estive em tantos países onde vejo fotos de reis por toda a parede, e é tudo uma bobagem." E eu pensei, ai meu Deus. De qualquer forma, encontrei-me com ele no final de uma estadia de 3 semanas aqui, e ele disse: "Muito impressionante. Vou te enviar uma cópia do meu artigo antes de ser publicado." Devidamente, algumas semanas depois, chegou. O penúltimo parágrafo dizia: "Isso é uma coisa terrível para um republicano convicto dizer."
Mas após 3 semanas no Reino do Butão, cheguei à conclusão de que o rei do Butão está fazendo um trabalho bastante bom. Um eufemismo em inglês. Próximo parágrafo. Acredito que ele é o único líder mundial que entende que um agricultor trabalhando em sua própria pequena fazenda, em uma comunidade de vila estável com uma renda de $50 por ano, é muito mais feliz do que o mesmo homem trabalhando em uma fábrica de futebol da Nike por $5.000 por ano. E essa era, de fato, a visão do quarto rei, que o inspirou a fazer este comentário, que agora se tornou mundialmente famoso, sobre a felicidade interna bruta. Fundamentalmente, o quarto rei, em uma idade muito jovem, quando falou sobre a felicidade interna bruta, estava em seus 20 e poucos anos. O que ele estava tentando dizer era que estava mais interessado em quão satisfeitas estavam as pessoas do que em quantos dólares elas tinham no bolso de trás. Então, temos a monarquia hereditária. Mas assim como em seus 20 e poucos anos, o quarto rei estava convencido de que a satisfação era mais importante do que dólares. Ele também estava firmemente comprometido em seguir a iniciativa de seu pai, o terceiro rei, de transferir o poder de um monarca absoluto para o povo. E todos aqueles anos atrás, décadas antes da chegada da democracia, o quarto rei estava determinado a implementar a monarquia constitucional e a democracia. E ele fez isso há 17 anos. Portanto, não foi uma decisão repentina. Não foi uma decisão sob pressão da América ou das Nações Unidas. Certamente não foi uma decisão sob pressão do povo, porque você sabe tão bem quanto eu que, na época, se você tivesse feito uma pesquisa de opinião pública, 99,99% da população teria votado para manter o governo pelo rei. Era uma crença e compromisso absolutos desde o dia em que ele se tornou rei. Como você sabe, seu pai, o terceiro rei, começou como um monarca absoluto. Mas ele foi o homem que criou a Assembleia Nacional e o Conselho Consultivo Real para tentar muito lentamente avançar para que o povo tivesse voz no governo do país. Então agora temos uma monarquia constitucional e uma democracia multipartidária. E não foi uma decisão repentina, sob pressão de ninguém. Foi uma crença sincera do terceiro e do quarto rei. E agora o difícil trabalho de implementar tudo isso foi deixado para o quinto rei. E às vezes as pessoas me perguntam, por que o quarto rei se aposentou quando estava apenas na casa dos 50 anos? E minha resposta é esta. Em todo o Butão, você verá fotos do quarto rei. As pessoas cresceram por 100 anos com a visão de que o rei era a fonte de toda benevolência. Qualquer problema, o rei resolveria. Qualquer necessidade, o rei a satisfaria. Qualquer coisa, o rei era o poder total. Acredito que o quarto rei percebeu que após a monarquia constitucional e a democracia, as pessoas achariam muito difícil olhar para essa mesma pessoa e entender que agora era uma monarquia constitucional, que seu poder havia sido transferido para o povo. Então minha palavra de ordem é: nova monarquia constitucional, nova democracia, novo rosto jovem. New young face. Isso faz todo sentido para guiar as opiniões da população. E essa mudança na forma como o autogoverno funciona. Continuo dizendo que somos um planeta de 8 bilhões de pessoas, condenadas a se auto-organizar. E me parece que o Butão tem sua própria maneira de se auto-organizar. Como isso está indo agora? Após 17 anos de monarquia constitucional com democracia parlamentar, como está a estabilidade política do país? E se estou bem informado, o Butão é ligeiramente menor que minha Suíça natal. Tem cerca de 38 mil quilômetros quadrados e cerca de 700 mil pessoas, certo? Não é tão pequeno quanto algumas outras nações, como as Maldivas, mas é uma nação muito pequena, especialmente dentro de sua vizinhança. Você só tem 2 vizinhos, certo? Você só tem a China ao norte e a Índia ao sul, certo? Absolutamente. The ham in the sandwich.
o presunto no sanduíche? Como está a estabilidade interna no momento e como está o relacionamento com esses dois grandes vizinhos? Bem, essa é uma pergunta muito grande. Uma das coisas maravilhosas de viver no Butão é observar a instabilidade nos Estados Unidos, a instabilidade na Inglaterra, a instabilidade na Alemanha, a instabilidade na Itália, a instabilidade no Oriente Médio e a instabilidade em partes da África. O Butão é uma joia, um diamante de estabilidade. E mesmo com nossa democracia multipartidária, um pequeno problema com a democracia multipartidária é que ela é divisão. Requires division. Otherwise, there's no point in having different political parties. Caso contrário, não faz sentido ter diferentes partidos políticos. Então, acho que um ponto negativo é que o surgimento de partidos políticos criou divisões que realmente não existiam antes. Mas, e isso é muito importante, o fator unificador, que por assim dizer cimenta as divisões, é a monarquia. E o rei ainda é visto como a figura paterna unificadora. E isso se deve às 4 razões que mencionei um pouco antes. Portanto, o Butão é politicamente muito estável. Acabamos tendo eleição em que o partido que formou o segundo governo perdeu a terceira eleição. Agora venceu a Thi Quan. Lost the third election, has now won the fourth election. Because each political party. Como cada partido político tem quase exatamente o mesmo manifesto, um outro pequeno perigo é que a votação se tornou mais baseada em personalidades do que em políticas. Mas se olharmos para outros países no mundo, às vezes não há políticas. Às vezes tudo se resume a personalidades. Mal preciso me referir a alguns grandes países onde a votação é baseada em personalidades. Então o Butão não é diferente, mas é menos extremo do que em muitos dos países que vemos no mundo hoje, onde a democracia não é terrivelmente bem-sucedida, onde a votação é frequentemente baseada em extremismo, ignorância, etc. Não posso resistir a citar a famosa declaração de Winston Churchill sobre a democracia, quando ele disse que o maior argumento contra a democracia é uma conversa de 10 minutos com o eleitor médio. Bem, isso é absolutamente verdade na Inglaterra, assim como na América. Não tenho certeza sobre a Suíça, porque ninguém no mundo entende o sistema político na Suíça. Fazemos algo semelhante ao Butão, que é valorizar a estabilidade em vez da divisão. Fazemos isso, na verdade, não votando em pessoas. Votamos em questões, certo? E isso também cria estabilidade. Mas er sync oor past about a team, Domantith. É exatamente o oposto de um sistema monárquico, mas é algo que cria estabilidade a longo prazo. Você mencionou um sistema monárquico. A questão é que a diferença entre votar em políticas versus votar em pessoas não tem nada a ver com monarquia. Tem a ver com democracia multipartidária. Certo. As pessoas não votam no rei. Certo. Isso é verdade. Então o rei permanece. E o rei é o fator integrador. Na Suíça, o fator integrador é o fato de que podemos votar em questões. Então não precisamos nos preocupar tanto com os partidos, porque sabemos que podemos anulá-los. E, de certo modo, a confiança no Butão é que o rei cuidaria dos interesses do povo, para o bem do povo, eu suponho. Sim, exatamente. Você realmente não tem ninguém na Suíça que seja o equivalente a um rei? Não, o contrário. Nós nem temos um equivalente a um primeiro-ministro, porque são 7 ministros que compartilham o poder, e nenhum deles é mais poderoso que os outros. Se vocês tivessem uma situação mais conflituosa, todos seriam excelentes em atirarem maçãs na cabeça das pessoas. Exatamente. Isso é o que os alemães nos disseram, no que somos bons, com um lugar maravilhoso. Mas deixe-me voltar ao Butão, porque a questão da política externa é realmente algo que está me incomodando, porque vocês têm algumas disputas de fronteira com a China, pelo que entendo. E há o exemplo do Tibete, certo? Que de muitas maneiras foi um vizinho muito importante até se tornar parte da China hoje.
Então, como está se desenvolvendo a relação com a China no momento? So how is the relationship with China developing at the moment? Well, let me go back again to the Bem, deixe-me voltar novamente para meados dos anos 60. Até meados dos anos 60, os relacionamentos do Butão sempre foram voltados para o norte, não para o sul. Na verdade, a ameaça ao Butão não vinha do norte, mas dos britânicos na Índia. A anexação, ou qualquer que seja a palavra, diferentes pessoas têm diferentes palavras, do Tibete pela China nos anos 60, pela primeira vez alertou o Butão sobre um perigo vindo do norte. Como você sabe, Mao Zedong uma vez fez um discurso no qual se referiu a Aksai Chin, Caxemira, Nepal, Sikkim e Butão como os 5 dedos de sua mão tibetana. Isso nunca foi colocado em prática e, na verdade, nunca foi repetido. acted on, and it was actually never repeated. Nevertheless, the third king of Bhutan No entanto, o terceiro rei do Butão percebeu o potencial perigo vindo do norte e tomou a decisão consciente de alinhar o Butão com a Índia ao sul. O terceiro rei era um político muito bom no melhor sentido da palavra, e ele conseguiu persuadir Nehru, mas mais importante, sua filha Indira Gandhi, a apoiar a candidatura do Butão para ingressar nas Nações Unidas. Quando cheguei aqui em 1971, não havia embaixador indiano. O representante indiano aqui tinha o título de oficial especial da Índia no Butão, porque fundamentalmente o South Bloc na Índia não reconhecia realmente o Butão como um país soberano. really acknowledge Bhutan as a sovereign country. The success of the third king in persuading Indira Gandhi to O support sucesso do terceiro rei em persuadir Indira Gandhi a apoiar a entrada do Butão na ONU em 1971 foi provavelmente o momento mais significativo de toda a história do Butão. Uma vez que se juntou à ONU, foi reconhecido como um país soberano. Acho que fui o único estrangeiro presente, sem contar os indianos, o único estrangeiro ocidental presente na competição de arco e flecha de 3 dias em Thimphu para celebrar a entrada nas Nações Unidas. Poucos dias depois, meu amigo, que era o oficial especial da Índia no Butão, foi subitamente intitulado Sua Excelência, o embaixador da Índia no Butão. Esse foi o momento mais significativo, e é por isso que somos uma nação soberana hoje. and that's why we are a sovereign nation today. So the relationship Então, o relacionamento com a Índia foi desenvolvido pelo terceiro rei em resposta à anexação do Tibete pela China. Foi desenvolvido e fortalecido através do apoio da Índia para que o Butão se juntasse às Nações Unidas. O papel do Butão como um país soberano determinou a natureza de suas relações com a Índia. Embora o tratado original, assinado entre a Índia e o Butão, contivesse uma cláusula que dizia que o Butão concordava em ser aconselhado pelo governo da Índia na condução de assuntos externos, o que sempre foi interpretado pelo mundo exterior como significando que fazia parte da Índia, isso foi, na verdade, herdado dos britânicos. that was actually inherited from the British. Well, the success of the fourth king Bem, o sucesso do quarto rei, e isso foi uma manifestação da confiança entre a Índia e o Butão até hoje, foi que o quarto rei conseguiu há 17 anos renegociar aquele tratado para que a declaração ambígua sobre ser guiado pelo Conselho da Índia na condução de seus assuntos externos fosse removida. E agora o tratado com a Índia não contém essa cláusula. Isso só aconteceu porque havia um vínculo genuíno de confiança entre a Índia e o Butão. Se whatever two things that Chuanche Sefnin showed sin steppen, esforçou por seguir o Butão, e a Unido. endeavored to follow Bhutan in joining the United Nations. And that was the button E esse foi o botão que foi pressionado para fazer Indira Gandhi agir para anexar Sikkim e torná-lo um estado da União da Índia. Então temos que dar grande crédito à esperteza, eu digo astúcia, mas aqui no Butão a palavra astúcia às vezes é mal interpretada. Eles ouviram falar da peça de Shakespeare, A Megera Domada, e acham que astúcia é um comentário desagradável. Astúcia significa inteligente, sutil, diplomático, etc. Portanto, dou enorme crédito ao terceiro rei pela forma como ele desenvolveu essa mudança de relacionamento do norte para o sul com grande sucesso. E claro, agora devemos muito à Índia por todo o apoio que tem dado ao Butão. we now owe a great deal to India for all the support it's given Bhutan.
And some people say to me, oh, India gives a vast amount of aid. E algumas pessoas me dizem, a Índia dá uma grande quantidade de ajuda ao Butão. Eu não chamo isso de ajuda no sentido convencional da palavra. Eu vejo isso, na verdade, como uma transação comercial. A Índia está comprando algo do Butão, está comprando algo que é inestimável, que não pode ser medido simplesmente em dinheiro. A Índia está comprando do Butão segurança. Dada a relação entre a Índia e a China, a posição do Butão é crucial para a segurança da Índia. O Butão não vende ouro, e Deus sabe o que carros. O Butão vende sua posição política, e a Índia se beneficia e a Índia reconhece. India acknowledges it. That's my next question. Essa é minha próxima pergunta. O que aconteceu na década de 1960, que levou a Índia a ajudar o Butão a se tornar membro da ONU, em vez de anexá-lo? Instead of annexing it Não nos anos 1960. Não nos anos 70. Foi em 1971. 71. Yes, but I suppose that took a little bit of time, right? Sim, mas eu suponho que isso levou um pouco de tempo, certo? Sim, levou alguns anos antes disso. E o que você está dizendo agora? Que o Butão oferece segurança à Índia? Quero dizer, o Butão está assumindo esse papel no jargão das relações internacionais? É um estado tampão? Está garantindo que a Índia tenha uma fronteira segura com a China naquele pedaço de terra? Conversei com colegas mongóis recentemente, e eles afirmam de forma bastante direta que a Mongólia é um tampão entre a China e a Rússia. O Butão é um tampão entre a Índia e a China. Is Bhutan a buffer between India and China? By simple geographical location, it is Por simples localização geográfica, é claramente um estado tampão. Está entre a Índia e a China. Então, sim, é um estado tampão. Mas dado a ameaça que surgiu nos anos 60, quando a China assumiu o controle do Tibete, os direitos e erros disso são uma grande questão. Há algum argumento que diz que o Tibete era legitimamente parte da China, mas estou muito relutante em dizer isso porque, é claro, essa não é a visão aceita. Dada a ameaça que surgiu, é muito razoável que o Butão busque segurança ao sul e ofereça segurança ao sul. É um quid pro quo, é um arranjo mutuamente benéfico. pro quo. It's a mutually beneficial arrangement. And how does it do that? E como faz isso? É muito menor que a China. Como o Butão garante que tem uma boa relação com a China, ou pelo menos boa o suficiente para não escalar disputas de fronteira? Escalate border disputes. That's a very Isso é muito. Você deve estar ciente de que a fronteira com a China tem sido discutida, acho que agora, há 23 anos. Isso é muito interessante. 23 anos atrás, quando o Butão queria iniciar conversas sobre a fronteira com a China, a Índia queria conduzi-las em nome do Butão, com o argumento de que as fronteiras faziam parte dos assuntos internacionais. O Butão, o quarto rei, sabiamente insistiu que o Butão conduziria suas próprias negociações de fronteira. E isso foi uma manifestação aberta da soberania do Butão. As negociações estão acontecendo há 23 anos. Você conhece alguma outra negociação de fronteira no mundo que tenha durado 23 anos? O fato de terem durado tanto tempo de maneira bastante amigável e pacífica não diz algo? friendly and peaceful manner say something. It does. But I must say Sim, tem razão. Mas devo dizer, no entanto, que China e Índia também têm disputas de fronteira, e elas as gerenciam, embora não de forma tão pacífica, muito menos pacífica que o Butão, mas não está indo para uma guerra total. E temos disputas marítimas sobre ilhas, que pelo menos no momento ainda são gerenciadas, embora o Butão seja definitivamente o mais pacífico desses casos. even though Bhutan is definitely the most peaceful of Yes, those. so there we are. Shall we say any border issues between Então é Bhutan isso. and China? Podemos dizer que quaisquer questões de fronteira entre o Butão e a China estão sendo gerenciadas. Doing nothing. Às vezes, gerenciar significa não fazer nada. Às vezes, a melhor estratégia de gestão é a calma. Esperar. Isso é absolutamente correto. Absolutamente correto. E eu acho que essa é a... Não estou de forma alguma falando pelo Ministério das Relações Exteriores do Butão. Esta seria apenas uma percepção muito pessoal. Acredito que o Butão está apenas esperando pacificamente e silenciosamente para ver o que acontece. Peacefully and quietly waiting it out and see what happens.
O que faz muito sentido. E eu apenas, você sabe, mencionaria disputas de fronteira. Professor, let me ask you what the alternatives is. Deixe-me perguntar qual é a alternativa. A alternativa seria que o Butão movesse seu exército de 7.000 soldados para a fronteira norte para enfrentar o Exército de Libertação Popular, de quantos milhões? A outra alternativa seria que o Butão convidasse o exército indiano para a fronteira norte do Butão. Uma vez lá, eles nunca sairiam como um país independente. Você faria isso? As an independent country, would you do that? Nunca. De fato. So therefore, the most intelligent, sensible, diplomatic strategy is just keep É só manter a calma, ver como as coisas vão e manter relações amigáveis. maintain friendly relations. Isso é algo que eu gostaria de enfatizar, porque disputas de fronteira e disputas sobre terras são para mim algo muito tóxico nas relações internacionais, porque é o seu ou meu. Pelo menos parece assim. Mas muitas vezes, especialmente na Ásia, vemos que diferentes estados gerenciam reivindicações sobrepostas e não entram em guerra. E isso é algo de que se deve aprender. Mas é preciso dois para dançar tango, certo? Isso significa que os chineses estão participando, na verdade, e você tem alguma forma de entendimento mútuo. Em como está a relação comercial com a China? O comércio está funcionando? Comércio? Trade? Há muito pouco comércio oficial. Há algum. Se você for a uma loja de móveis em Thimphu, pode encontrar que eles alugaram um container de transporte e compraram alguns móveis na China. Não há um comércio massivo. E quanto ao restante do relacionamento com a China, há algo acontecendo entre as duas nações. The last few years, the Chinese have sent over Nos últimos anos, os chineses enviaram um circo estatal para fazer algumas apresentações em Thimphu. Isso não te lembra o jogo de ping-pong? Você deve se lembrar dos dias de Nixon, a diplomacia do ping-pong. in the days of Nixon, ping-pong diplomacy. Yeah. Os butaneses têm medo da China ou veem a China de uma forma diferente? Não acho que os butaneses têm motel. China. I think the way of dealing with some of these problems. Acho que a maneira de lidar com alguns desses problemas no Ocidente é ficar todo agitado com isso e enviar foguetes, o que é absolutamente errado. Absolutamente errado. Acho que a maneira butanesa de dizer, certo, ok, há diferenças. Vamos conversar, vamos ver como as coisas vão aqui. Uma atitude mais descontraída. Uma das coisas adoráveis sobre viver no Butão, aprendi, é não se preocupar tanto com as coisas. No final, tudo ficará bem. No Ocidente, na Inglaterra, você se preocupa em planejar meses à frente, tudo, é toda uma tensão. Ficamos tão agitados. Aqui as coisas são muito mais descontraídas. Vamos ver como vai. Tudo vai dar certo. Não vamos nos preocupar tanto, especialmente se não há muito que se possa fazer a respeito. Especially if there's not much you can do about it. Sim, sim. Quero dizer, só posso afirmar isso. Quero dizer, é melhor ver o que vai sair das coisas de qualquer maneira. Mas, ao mesmo tempo, Butão, você sabe, é por isso que acho isso bastante fascinante. Pequenos estados têm questões a enfrentar que grandes estados nem sequer pensam. E uma delas, claro, é ser reconhecido por outros, como você acabou de explicar, certo? O reconhecimento de títulos e o reconhecimento como um Estado soberano é crucial. E agora, para 2025, estamos falando em 27 de dezembro, certo? Estamos prestes a entrar no novo ano, pelo menos no calendário ocidental. O que está na agenda de política externa do Butão, que é realmente importante para o atual rei e o governo? Well, I think, first of all, Bem, eu acho que, antes de tudo, o fator mais importante na política externa hoje será manter a relação muito próxima e amigável com a Índia. Acho que isso é absolutamente crucial. Pode ser que nos próximos 5 a 10 anos
se veja algum tipo de relacionamento com a China se desenvolvendo, mas isso não é uma prioridade no momento. O que eu acho que se verá, e isso se manifesta na cidade de Mindfulness de Jelefu, sobre a qual você pode ter lido, o projeto de uma grande nova cidade nas terras baixas do sudeste do Butão, perto da fronteira indiana. O que eu acho que se verá é o Butão tentando se beneficiar de sua posição geográfica. E o atual primeiro-ministro, Tshering Tobgay, fez um comentário que considero muito perspicaz há alguns meses, em um discurso, quando disse que não deveríamos nos ver como um país sem saída para o mar. Devemos nos ver como um país conectado por terra. E acho que ele estava absolutamente certo, porque as pessoas dizem, sem saída para o mar, que terrível, que difícil. Mas se você pensa nisso como conectado por terra, então pensa, maravilhoso. Então, acho que veremos o Butão tentando se posicionar como um elo entre as economias em crescimento enorme do Sudeste Asiático e do Sul da Ásia. E eu, por exemplo, acredito que as próximas décadas serão as décadas da Ásia e não do Ocidente. Acredito que o Butão tentará se posicionar como essa ligação terrestre entre o Sudeste Asiático e o Sul da Ásia. Basta olhar para o tamanho das populações no Sul e Sudeste Asiático combinados. São bilhões e bilhões, e está crescendo em poder, riqueza e posição no mundo. Sou um grande crente na natureza cíclica dos impérios. Todos os impérios morrem, e acho que estamos começando a ver agora o declínio dos impérios ocidentais, sejam eles impérios políticos ou financeiros, e a ascensão da Ásia. E isso trará consigo outras coisas também. Temos sido dominados desde o fim da Segunda Guerra Mundial por um conjunto de valores muito ocidentais, americanizados, muitas vezes em detrimento dos valores asiáticos, onde eles entram em conflito. E Lee Kuan Yew, quando estava no poder, no final de seu mandato, fez uma excelente palestra sobre os perigos de se tornar excessivamente ocidental. E acho que isso talvez tenha acontecido não apenas no Butão, mas em outros lugares. E acredito que estamos começando a ver uma mudança sísmica no centro de gravidade do mundo. E acredito que a liderança visionária do Butão vê que à medida que a Ásia se desenvolve, a posição do Butão como um país conectado por terra entre o sul da Ásia e o sudeste asiático não é uma desvantagem, é uma vantagem maravilhosa e profunda. E a cidade da atenção plena de Jelefu é um esforço para aproveitar isso. Posso concluir dessa discussão que enquanto o Butão costumava ser isolado e era uma incógnita, o Butão de hoje está integrado, quer estar integrado e quer fazer parte do século asiático? É justo dizer isso? Bem, professor, com todo respeito, é por isso que eu, sentado em minha casa em Thimphu, estou conversando com você, um professor suíço no Japão. Lá vamos nós. O mundo já mudou. Estou feliz com isso. Já era hora. E espero que o exemplo do Pacífico Butão se mantenha como um farol para mostrar como as disputas podem ser resolvidas de forma diferente. Eu diria que o maior desafio para o Butão nas próximas 2 a 3 décadas é emergir de forma mais significativa no mundo exterior, enquanto ao mesmo tempo preserva e fortalece todos aqueles elementos únicos e maravilhosos de sua própria cultura e conjuntos de valores que o sustentaram desde 800. Palavras maravilhosas. Butão, seja você mesmo, mas faça parte de todos nós. Porque o mundo tem tanto a aprender com o Butão, quanto o Butão tem a aprender com o mundo. Palavras maravilhosas. Michael Rutland, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Prazer em falar com você. Tchau.